Eu acho que o vídeo de ontem ficou meio mecânico, né? Eu tô criando ainda uma intimidade aí com a câmera, né? Falar em frente às câmeras. Eu acho que não só isso, né? Mas eu acho que um pouco de falar sobre sentimento, né? Eu acho que isso é um negócio que eu não tô muito acostumado a fazer. Geralmente eu tô mais ouvindo, né, as pessoas falarem sobre seus sentimentos, isso não só profissionalmente, como quando eu vejo amigos, né? Enfim, eu sempre ouço. Eu sou falante, mas falante sobre talvez um lero-lero, né? Sobre coisas que eu gosto de ver, opiniões que eu tenho sobre alguns assuntos, mas sentimentos sobre coisas que tem passado pela minha cabeça, isso não é tão comum, né? Enfim, hoje foi um dia legal. Eu fui lá em Campo Grande comprar um óculos novo e aí é muito interessante, né? Não é nem uma coisa boa, né? É uma coisa ruim, na real. É, parar pra pensar quantas coisas assim me lembravam, né, dela, né? Porque eu passei lá em Campo Grande e as últimas vezes que eu tinha ido em Campo Grande foram todas dedicadas a ela, né? Nós entramos numa farmácia que eu lembro que eu entrei com ela e a mãe um pouquinho antes da ida dela, né? Que até fez uma brincadeira, né? O pai dela ia tomar o Bravecto, uma bobagem, né? E aí a gente entrou nessa farmácia hoje, aí olhava assim, lembrava. E nas vezes anteriores que eu estava indo para Campo Grande foram todas também pensando, né, no que comprar, né? Eu lembro naquele dia que eu fui comprar o negocinho da viagem. E aí eu passei por várias lojas assim, já desesperado, porque eu tava vendo que a hora tava passando e eu tinha que vê-la naquele dia. E eu tava com medo de não dar tempo, né? Eu tinha que escrever um negócio pra ela, comprar um negócio pra ela e a hora tava passando, não tinha nem almoçado, bateu umas 4, 5 horas, ainda tava na rua. E aí cada lugar que eu olhava assim, eu lembrava dela, né? E isso não acontece só com Campo Grande, né? O centro de Campo Grande em si, mas quase com tudo. E isso eu acho que se reflete um pouco naquela situação que eu sempre comentava, né? Quando a gente conversava diariamente sobre as primeiras coisas da minha vida, que foram muitas que eu fiz com ela, né? Então, assim, eu na verdade tenho uma vida muito tranquila, né? Assim, às vezes pode ser até parada, né? De não fazer muita coisa. Tenho feito mais ultimamente para tentar dar uma refrescada no coração, né? Tentar desanuviar um pouco. Nem sempre funciona, mas a gente tenta, né? E aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, quando eu vou a um shopping, vem muita lembrança, né? Lembranças muito legais, assim. E, por exemplo, eu já fui pro cinema sozinho, né? Algumas vezes e aí eu sempre lembro, né? Das vezes que nós conversamos sobre isso, que ela achava até meio suspeito, né? E é tão legal também ir sozinho. Eu fico com vontade de comentar, mas também não. Eu tento não invadir muito espaço, né? Ou em outras ocasiões também, né? Vem uma lembrança forte, assim. E eu paro pra pensar, poxa, é um reflexo da minha vida separada, né? Porque muitas das experiências eu tava vivendo com ela, começando a viver a vida com ela mesmo, né? O próprio circo, né? Quando eu vejo um circo, a última vez que eu fui no cinema sozinho, tinha um circo no Parque Shopping, né? Mas aí eu não quis entrar. Falei, pô, já tem lembrança demais por hoje, né? Lembrei daquela vez no circo e tal. Mas enfim, eu fui lá pra Campo Grande e decidi um óculos novo, né? E é um óculos que até é bonitinho, né? Então, talvez
Não sei se eu vou fazer vídeo esse final de semana, porque eu tenho que ir lá no Marcelo, né? Provar algumas coisas já pro casamento que ele tem em junho. Mas então eu vou passar o final de semana na casa dele e não vai ter como gravar nada. Mas eu. Talvez os vídeos de semana que vem, né? Não sei se vai ser diário, né? Acho que pode ser diário, né? Não sei. Vai ter dia que eu vou estar muito cansado e muito estressado para falar alguma coisa. Mas hoje eu tava até ansioso para fazer de novo, né? Tava ansioso para colocar para fora um pouco mais, né? Acho que é por ter sido um dia cheio, pelas lembranças, por tudo, eu tava com vontade de falar de novo, né? Então, eu espero da madrugada, né? Então a gente já tá na quarta-feira aqui no Brasil e também em outro país, né? Porque já são mais de 3 horas da manhã, é quando a casa tá silenciosa e quanto mais silêncio na casa, acho que mais as coisas vêm à cabeça, né? Isso me faz lembrar quando lá em novembro, né? Foi um dos piores meses da minha vida, novembro de 2024. E dezembro, quando batia a madrugada assim e eu ficava andando de um lado pro outro. E às vezes eu até repito isso aqui dentro de casa, mas com menos intensidade, né? Porque em novembro e dezembro eu andava, era quase uma corrida, né? Ficava andando de um lado pro outro assim, tentando controlar meus pensamentos. E hoje às vezes batem pensamentos complicados, né? Eu fico tentando criar contrapontos a eles, né? Tipo, ah, não, pode ser que eu ainda tenha alguma chance, pode ser que eu consiga retomar. E vem algumas conversas assim, tipo, trechos que poderiam facilitar isso, né? Coisas que foram faladas, mas ainda assim eu sei que quanto mais o tempo passa, mais fica complicado, né, de segurar a ansiedade. Eu pretendo, né, na segunda. Porque que acontece? A gente tá na quarta-feira, amanhã devo fazer, na sexta eu já acho que vou pro Marcelo, então amanhã talvez tenha um vídeo e o próximo será na segunda, né? A segunda é quando eu planejo mandar, não uma mensagem, né? Eu planejo mandar um dinheiro para a questão da Páscoa, né? Eu vi que no dia 14 tem umas coisinhas engraçadas para, né? Como eu sempre faço quando eu mando dinheiro, coisas engraçadas para mexer, né? E eu não sei como é que vai ser. Se a gente vai se falar na segunda, ou se ela nem vai querer falar nada e vai querer me devolver. É algo assim, é uma coisa a se esperar, né? A ficar um pouco mais ansioso, né? Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho, né? Porque todo tempo que dá pra passar é um tempinho legal, né? Vamos por assim. E é muito maneiro também poder falar, porque eu sei que é, me dá uma apaziguada no coração, né? Bom, também é bom gravar vídeo, né? É bom gravar esse vídeo também, porque eu sei que ninguém vai ver, né? Eu coloquei num canal aleatório, coloco legendas em outro idioma, né? Então é bom poder falar e saber que só eu vou ter acesso a isso, né? Ou se algum dia talvez eu possa querer mostrar a alguém, mas eu acho talvez improvável, né? Não sei se eu mostraria. Porque eu me exponho um pouco aqui, né? Exponho o que passa na minha cabeça, né? Também tocaram umas músicas no centro de Campo Grande que me lembram bastante, né? Na verdade, muitas músicas acabam me lembrando, e não só músicas que nós ouvimos juntos, mas músicas que tem uma letra, né? Que me lembram, né? Letras que tem uma história parecida, né? Contam uma história parecida com a nossa, né? Então, eu ouvi. Hoje foi um pagode, né?
Mande um Sinal, bom pagode esse. E parecia que casava, né, perfeitamente com o que eu sinto, né? Enfim, é isso. Hoje foi um dia legal. E continuo na esperança, né? Vamos ver se essa batalha nos leva a um lugar bom, né? Eu não poderia estar mais ansioso e não poderia estar mais. Não ter mais certeza que se eu tiver a oportunidade eu vou fazer valer, né? Mas veremos como é que vai ser. Né? Acho que amanhã ainda consigo fazer um vídeo antes da segunda que pode ser importante, pode ser que não traga nada. É sempre muito na incerteza, né? Então é isso. Um abraço.